Olá, queridos. Muito boa noite. Saudade de vocês. Aqui estamos iniciando mais uma live depois aí de 15 dias ausente, né? Por 2 segundas-feiras eu pedi que meu irmão, pastor Cecílio, conduzisse essa live, mesmo morando em Portugal, em outro fuso horário, mas ele se dispôs graciosamente a nos conduzir durante esta live. Eu quero aqui manifestar a minha gratidão e eu sei que muitos foram edificados através das reflexões que o pastor Cecílio Júnior nos trouxe nas 2 semanas anteriores. Mas hoje aprouve a Deus que eu amanhecesse bem melhor. Até ontem, gente, eu ainda estava tossindo muito. Eu não vou aqui dizer que estou 100%. Eu até já peço desculpa antecipadamente caso eu comece a tossir um pouco aqui, mas à vista do que eu estava, hoje eu realmente amanheci bem melhor. Até a falta de ar. Até ontem ela insistiu. A febre, graças a Deus, já havia me deixado há alguns dias. Mas eu quero aqui agradecer a você que tem orado por mim, que tem me enviado mensagens. Quero aqui me desculpar porque nem sempre eu dou conta de responder a todas as mensagens. Eu recebo literalmente milhares em todas as redes sociais, e e-mails e WhatsApp. E não é fácil a gente conseguir responder a todos, mas muito obrigado, de coração. Quero aqui aproveitar também para parabenizar a minha querida mamãe, que é bispa fundadora da Reina, a igreja a quem eu tenho a honra de servir como bispo. A bispa Miriam de Carvalho Fernandes completou ontem seus 70 aninhos. Nós planejávamos fazer uma festinha surpresa para ela, eu e meus irmãos, mas chegamos à conclusão de que os riscos eram muito grandes, mesmo porque a minha saúde não estava boa, estava passando aí, ainda estou, né, por um processo de reinfecção da Covid, e por isso nós resolvemos suspender a festinha, apesar de ser uma data tão significativa, né, 70 aninhos. Mas eu quero aqui parabenizá-la e manifestar aqui a minha profunda gratidão a Deus pela vida da minha mamãe, por tudo que ela representa para mim, para meus irmãos, para os meus filhos, para os meus sobrinhos. Muito obrigado, mamãe. Feliz aniversário mais uma vez. E, gente, hoje não vai ser possível a gente cantar como geralmente faz no início das nossas lives, né? Mas eu gostaria de já introduzir o que será o alvo de nossa reflexão de hoje. Ah, antes disso, eu gostaria de pedir que você me ajudasse a divulgar. Eu estou aqui simultaneamente numa transmissão ao vivo pelo Facebook, na minha página, e pelo Instagram. Se você me assiste pelo Instagram, vai lá no rodapé da transmissão, tem lá um aviãozinho, clica nele e envia para todos os seus contatos. Se você está me assistindo pelo Facebook, você pode agora mesmo compartilhar na sua timeline. Não espera terminar, não. Eu sei que a live geralmente fica registrada para que as pessoas assistam depois, mas seria tão bom se elas assistissem ao vivo. Então, posso contar com você? Então vamos lá, me ajudem a disseminar este amor. Faz tão bem para a alma, um tempo de disseminação de tanto ódio, de tanta intolerância. Vamos disseminar o amor de Deus. E é o que a gente pretende através dessa live. Bem, gente, hoje eu quero falar sobre a cultura do cancelamento. Provavelmente, você que frequenta redes sociais, você que tem perfis no Instagram, no Twitter, no Facebook ou em qualquer outra rede social, já esteja relativamente familiarizado com essa expressão, né? Cancelamento. Quando você ouve alguém dizer, ah, fulano foi cancelado,
você já sabe do que se trata. E nós estamos vivendo num momento de uma onda de cancelamentos. Vou dar um exemplo. Na semana passada, Elba Ramalho, que é uma cantora que eu admiro muito, uma grande artista, foi alvo de cancelamento de milhares e milhares de seguidores. Tudo por conta de um posicionamento ideológico, político. Assim como ela, políticos têm sido cancelados, influencers ou influenciadores digitais têm sido alvo de campanhas e mais campanhas de cancelamento. E até pastores. Dá para acreditar? Muitos colegas têm sido cancelados por conta de opiniões, por conta de posicionamentos, por conta de comportamentos. E eu gostaria de refletir com vocês sobre a origem disso. Como é que nós devemos nos posicionar diante desta onda de cancelamento? Do que se trata, afinal, esta cultura de cancelamento? Eu preparei aqui um texto e vou pedir permissão para recorrer a ele de vez em quando, porque vai nos ajudar a nos aprofundar nessa questão. O termo cultura do cancelamento tem ganhado destaque nos últimos anos no ambiente virtual e diz respeito à resposta dada por internautas a políticos, artistas, empresas, influenciadores digitais ou qualquer outra figura pública, como eu disse agora há pouco, incluindo líderes religiosos, com o objetivo de provocar uma debandada de seguidores em reação a algum tipo de postura considerada condenável, ofensiva ou preconceituosa. Tem gente, por exemplo, cancelando o Papa. Eu sinceramente não acredito que o Papa Francisco caiba em nenhuma dessas palavras aqui. Eu não vejo por parte dele nenhuma postura condenável, ofensiva ou preconceituosa. Mas ele tem sido alvo de muitos cancelamentos. Experimente entrar no perfil do Twitter, no perfil em português, do Twitter do Papa Francisco, e você vai ler comentários partindo de católicos, de devotos, comentários odiosos. Não deve ser nada fácil ser Papa. Então, se há pessoas sendo canceladas por posturas como estas que eu citei aqui, há outras sendo canceladas injustamente, pelo simples fato de ter uma opinião controversa acerca de algum assunto. Então você há de convir que nós estamos diante de um tribunal cibernético. Trocando em miúdos, alguém se depara com uma ação que considera errada nas redes sociais, registra esta falha e posta para os seus seguidores com críticas ácidas e às vezes desproporcionais. Eu já fiz isso. Eu já me deparei com falas, com posts, que eu disse, não, eu não posso deixar isso aqui passar sem uma resposta. E o que eu fiz? Compartilhei aquele post juntamente com uma resposta. Hoje eu fiz isso. Não se trata de simplesmente cancelar alguém por ter uma opinião contrária à minha, mas de expor o seu argumento e contrapô-lo, chamando as pessoas à reflexão. Será que é isso? Teve alguém, por exemplo, que postou, bem, se a máscara é tão eficiente,
Para que o distanciamento social? Se o distanciamento é suficiente, para que o lockdown? Se o lockdown é eficiente, para que a vacina? Aí eu respondi: vem cá, se uh, se os freios são suficientes, para que o freio de mão? Para que o airbag? Se todos esses itens de segurança que há nos automóveis são eficientes, para que respeitar limite de velocidade? Percebe a lógica falaciosa? Então é claro que quando eu me deparo com um post deste, eu me vejo na obrigação ética e moral de expor e de responder, de contra-argumentar. Não estou sugerindo que aquela pessoa deva ser cancelada. Ela tem que ser confrontada. Em pouco tempo, cria-se uma onda de protestos que conta com a adesão de milhares de internautas, e muitos deles formadores de opinião. O estrago está feito. Se você está tendo dificuldade aqui pelo Face, eu percebo que a transmissão no Face hoje não está a 100%, eu recomendo que você corra lá no meu Instagram. A transmissão no Insta está perfeita, tá bom? Mas não deixe de assistir a essa reflexão, vai ser muito importante. A pessoa criticada passa a sofrer um cancelamento, perdendo seguidores em ritmo acelerado. É uma verdadeira sangria. Então imagine, hoje eu tenho no Insta 20 mil seguidores. Se de repente uma galera resolve me cancelar, daqui a pouco, em vez de 20, eu vou ter 15 mil, 10 mil seguidores. E se nada for capaz de conter esta sangria, daqui a pouco eu vou falar sozinho. Veja a responsabilidade que eu tenho em manifestar minha opinião. Cada vez que eu manifesto uma opinião controversa, eu ganho seguidores, mas também perco muitos seguidores. Eu tenho que saber lidar com isso. Eu tenho que saber lidar com os haters, com os trolls, que entram só para zoar, para tentar me expor. Eu tenho que lidar com robôs. Faz parte do jogo. Então, se por um lado eu tenho que ser responsável na hora de emitir qualquer opinião, eu tenho que usar ou procurar usar bem as palavras para não ficar peças soltas, não ficar nada subentendido. Por outro lado, eu também não posso perder minha autenticidade. Eu não posso fazer do politicamente correto a minha régua. Pode ser que eu emita opiniões que para uns não soem como politicamente corretas. E daí? Eu vou mentir? Eu vou vender uma imagem que não seja sincera, verdadeira? Vale a pena? Só para ganhar seguidores? Para ficar famoso? Não. Há um preço a ser pago pela autenticidade. E cá entre nós, não haveria punição pior para os que vivem em função de sua imagem e da repercussão do seu trabalho pelas redes sociais. Ser cancelado é o pior veredito que esta pessoa possa sofrer. Porque ela vive da sua imagem. Tanto o político, quanto o pastor, o padre. Que imagem você tem hoje do padre Fábio de Mello? Você já imaginou se de repente ele emite uma opinião que vá de contra a opinião da maioria
e seja obrigado a enfrentar uma onda de cancelamento? Qualquer um de nós está exposto a isso. A cultura do cancelamento tem sido tão marcante, sobretudo de 2019 para cá, que o dicionário australiano Macquarie a elegeu como a palavra do ano, classificando-a como uma atitude tão persuasiva que ganhou seu próprio nome e se tornou, para o bem ou para o mal, uma força poderosa. Um artista pode cair em desgraça por causa desta cultura do cancelamento. Então veja, tem um lado bom e tem um lado perverso. De acordo com o dicionário Merriam-Webster, a definição do termo cancelar é destruir a força, efetividade ou validade. Portanto, quando uma pessoa diz que está cancelando uma celebridade, é isso que ele está intentando fazer. Invalidá-la, descredibilizá-la, desacreditá-la. Hoje a pessoa é julgada, é avaliada pelo número de seguidores que ela tem. Porque o que ela diz repercute. Se ela tem 1 milhão de seguidores, a repercussão da sua fala não vai ser a mesma de quem tem 1.000 seguidores. É claro que não. Quais seriam as origens desse fenômeno? O que levaria alguém a ser cancelado? A cultura do cancelamento realmente funciona? Haveria precedentes que remontem a eras anteriores a esta que nós vivemos, a chamada era da informação, a era cibernética? Cancelar representa um ataque à reputação do alvo. Ele pode perder o emprego, ou um contrato, perder seguidores e ter baixas representativas que afetem tanto a sua vida profissional quanto a pessoal. Imagine perder um contrato milionário porque está sendo alvo de uma campanha difamatória ou de um cancelamento. Nem todo cancelamento é uma campanha difamatória. Argumentos favoráveis à cultura de cancelamento afirmam que o movimento faz com que as manifestações das figuras públicas nas redes sociais sejam mais responsáveis. É claro, a pessoa vai pensar 2 vezes antes de emitir uma opinião. Mas seus críticos dizem que, apesar da ideia sugerir uma nobreza de intenção, na prática pode apresentar problemas. Sobretudo, quando não se oferece à pessoa cancelada a oportunidade de se redimir, de se retratar, de se desculpar. Sem contar, gente, que um dos elementos que podem levar a tal veredito são as fake news, divulgadas por haters, por trolls, ou mesmo por alguém que se beneficie deste cancelamento, como, por exemplo, uma empresa concorrente. Então, quando você se deparar com esta onda de cancelamento, procure averiguar a quem interessa. Será que de fato aquela pessoa fez jus a esta onda? Será que ela emitiu alguma opinião ou ela esboçou alguma conduta que verdadeiramente possa ser julgada como intolerante, como preconceituosa? Cuidado. Cuidado para você não entrar numa onda que não seja sincera, verdadeira, que tenha como objetivo tão somente lançar alguém na desgraça. Portanto, o cancelamento pode ser uma ferramenta útil, desde que usada com responsabilidade. Não há razão, por exemplo, de repercutir discursos de ódio.
exceto com o objetivo de expô-lo e contradizê-lo. O que você acha da medida adotada pelas redes sociais com respeito a Donald Trump? Donald Trump foi banido de uma vez por todas do Twitter. Cara que governou os Estados Unidos, a maior potência mundial, por 4 anos a partir do Twitter. O que você acha de outros expoentes desta ideologia preconceituosa terem sido banidos das redes sociais? Você considera censura? Você acha mesmo que as redes sociais elas devem servir de palco para esse tipo de discurso? Já já eu quero voltar a isso. Nós encontramos diversas orientações bíblicas acerca disso. O próprio Jesus diz, olha o que está lá em João 7,24: não julgueis pela aparência, mas julgais segundo o reto juízo. Gente, nem tudo é o que parece. Nem tudo é o que parece. As redes sociais primam muito pela aparência. Procure averiguar. Procure outras fontes. Aquilo que você recebe em grupos de WhatsApp merece credibilidade? É tudo aquilo mesmo? Por outro lado, temos que saber separar. Eu não preciso cancelar um artista só porque eu discordo do seu posicionamento político. Eu não preciso deixar de curtir uma canção da Elba Ramalho por discordar dela ideologicamente. Ou eu não preciso tomar ranço de Chico Buarque de Holanda ou de Caetano Veloso por eu não concordar com alguns posicionamentos políticos dos mesmos. Isso aqui é apenas um exemplo, ok? Eu preciso separar. Eu não vou jogar fora a criança com a água do banho. Uma coisa é o artista, é a sua obra, é a sua poesia. Agora, é claro que se esse artista, seja ele quem for, se presta a usar da sua fama para disseminar fake news, discursos odiosos, ele está sujeito a ser julgado no tribunal cibernético e a ser cancelado. E eu não vou tirar a razão de quem o faça. Então eu posso continuar admirando-o como artista, mas não entregando a ele um megafone no momento em que ele se posiciona não mais como artista, mas apenas como um formador de opinião, como outro qualquer. Há que se separar. O apóstolo Paulo diz, lá em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 21, que nós devemos examinar tudo retendo o que for bom. Então eu não vou me privar do direito de ouvir de tudo, ler de tudo. Aliás, eu até preciso estar inteirado daquilo que o outro pense, ainda que seja o oposto daquilo em que eu acredito. Isso vai me ajudar até a aprimorar os meus argumentos. Eu não posso me isolar dentro de uma bolha religiosa, ideológica. Eu quero saber o que andam dizendo por aí. O que não significa que eu vá repercutir, reverberar, dar palco a esta pessoa para que o estrago seja ainda maior. Você veja, por exemplo, no mundo esportivo. Uma coisa é o Pelé atleta.
Outra coisa é o Pelé quando toma um posicionamento político, ideológico. Há atletas que eu admiro como seres humanos, como jogadores, que renderam muitas alegrias para o time para o qual eu torço. Nem por isso eu endosso a maneira como eles vivem fora do campo. Eu preciso separar. De acordo com o apóstolo Paulo, está lá em Tito, capítulo 1, versos 10 e 11. Olha que interessante isso. Paulo diz que há muitos insubordinados, faladores vãos, isto é, gente que só abre a boca para falar bobrinha, enganadores. Veja, Paulo diz que há muitos, não há poucos, não, há muitos, em todos os setores. Político, artístico, esportivo, religioso. Aí no verso 11 ele diz: aos quais é preciso tapar a boca, porque transtornam casas inteiras ensinando o que não convém, por torpe e ganância. Imagine alguém que não se submeta às orientações da OMS com relação à pandemia, e ainda por cima divulgue fake news que levem pessoas a arriscarem suas vidas e a vida de seus entes com atitudes inconsequentes. Não se trata, gente, de impor uma mordaça, uma censura, de cercear a liberdade de expressão, mas de não reverberar seu discurso, servindo-lhe de megafone. Por isso é que eu concordo com medidas drásticas como as tomadas pelas redes sociais em banir pessoas que incentivem a intolerância, o preconceito e a desinformação, não poupando nem mesmo o presidente da maior potência econômica e militar do mundo, ainda aqui na reta final do seu mandato. Sinceramente, eu acho que deveria ter sido banido há muito mais tempo. Vocês viram o que aconteceu no Capitólio nessa última semana. Quem foi que riscou o fósforo? Quem riscou o fósforo que acirrou os ânimos, que fez com que aquela turba enfurecida invadisse o Capitólio e fizesse toda aquela ruaça? Tinha gente com camisetas exaltando o nazismo. É isso que é democracia? Deixa eu lhe mostrar um precedente histórico do que hoje nós chamamos de cancelamento. Atenas, o berço da democracia, deparou-se com um sério problema que poderia ameaçar o novo modelo de sociedade que emergia próximo do final do século VI a.C. Este seria, por assim dizer, um efeito colateral indesejável que exigia reparação, sob pena de colocar em risco a ordem democrática. Se pela democracia se elegiam os representantes da polis, isto é, da cidade, como se livrar daqueles que só pensavam em si mesmos e em suas próprias ambições? Se tais indivíduos fossem deixados à vontade, poderiam semear a discórdia, atiçando as pessoas umas contra as outras no afã de tirarem alguma vantagem, promovendo assim a ruína da recém-nascida democracia. Em vez de apelar para medidas violentas, os cidadãos atenienses encontraram uma solução mais civilizada e, por conseguinte, mais satisfatória. A cada ano, preste atenção, olha a ideia, isso lá atrás, em Atenas, no século VI a.C., a cada ano, os cidadãos se reuniam na praça do mercado, que era chamada Ágora, e escreviam num pedaço de cerâmica chamado de ostracon o nome do indivíduo que desejavam ver banido da cidade por pelo menos 10 anos. Anote aí, ostacron.
Alguns dicionaristas veem nesse ostracon uma concha de ostra propriamente dita, untada de cera. Outros acreditam que não passava de um caco de cerâmica. Não importa. Se um determinado nome recebesse 7.000 votos, a pessoa era imediatamente exilada e assim confinada à solidão. Se ninguém alcançasse tal número, então aquele que houvesse recebido mais votos ficava 10 anos em ostracismo. Já ouviu esse termo antes? É daí que vem ostracismo. Tal ritual tornou-se tão importante que se transformou numa celebração festiva. Dado o alívio causado pela expulsão de pessoas consideradas desagregadoras do convívio social. O isolamento social do banido seria análogo à solidão de um molusco encerrado em uma concha. Mas sempre o resultado, ou mais nem sempre o resultado era justo. Por exemplo, Aristides, um dos grandes generais atenienses responsáveis pela derrota dos persas na Batalha de Maratona, foi vítima deste processo. Sua integridade lhe rendeu o apelido de O Justo. Aos poucos, os atenienses começaram a nutrir uma antipatia à sua figura, principalmente no exercício da função de magistrado. Depois de ter sido quase uma unanimidade entre os atenienses, Aristides foi banido em 482 a.C. Outro general que teve o mesmo fim foi Temístocles, que após muitas vitórias no campo de batalha tornou-se no principal líder da cidade. Acusando-o de ser arrogante e autoritário, os atenienses se esqueceram dos templos que construíra e dos perigos de que os havia livrado, exilando-o através do ostracon em 472 a.C. Até mesmo Péricles, considerado o pai da democracia ateniense, recebeu muitos votos para ser ostracizado, mas nunca chegou a sofrer efetivamente tal sentença. Nem Sócrates foi poupado, sendo acusado de corromper os jovens, a quem ensinava seu método filosófico. Mas o filósofo preferiu a sentença de morte por cicuta ao exílio de Atenas. Aristóteles defendeu a utilização de tal mecanismo como método preventivo que evitasse que certos indivíduos acumulassem poder e prestígio em razão de suas riquezas e influência política. Apesar de defender sua utilidade, Aristóteles foi o primeiro a reconhecer os riscos que representava. Isso equivale para o tal do cancelamento. Há uma utilidade, mas também há riscos. Riscos de sermos injustos. Olha o que ele diz. Este princípio, contudo, não tem sido aplicado justamente nos estados, pois ao invés de procurarem o bem para sua constituição, o ostracismo tem sido usado para beneficiar algumas facções. Há presenças que trazem incômodo aos que optam pela mediocridade, pois expõem de maneira eloquente suas vicissitudes, seus preconceitos, seu ódio. Estes sempre buscam apagar a luz daqueles que os ofuscam, nem que para isso recorram a um exército de robôs. Foi por isso que Saul perseguiu a Davi, depois de ouvir as mulheres do seu povo cantando: Saul matou a milhares, mas Davi matou a 10 milhares. Opa, acendeu a luzinha amarela. Por que elas estão atribuindo a Davi feitos maiores do que os meus? Foi também por isso que o próprio Davi intentou se livrar de Urias, o marido de Batseba, pois encontrou nele um homem mais justo, íntegro e leal do que ele mesmo. Você sabe que é por isso que eu amo a Bíblia? Porque ela não varre para debaixo do tapete os podres nem dos seus principais heróis.
Foi também por isso que os sacerdotes tramaram para matar Jesus. Ninguém que desafie o status quo, os falsos escrúpulos de uma sociedade fica impune. Mesmo que não recorramos a um processo semelhante ao dos atenienses, sempre damos um jeito de nos livrar daquela pedra em nosso sapato. É ou não é verdade? Obviamente que para submeter alguém ao ostracismo faz-se necessário uma justificativa plausível que não nos renda a fama de injustos. Ninguém quer carregar a pecha de injusto. Saul acusava Davi de usurpar o seu trono. Davi nem se deu o trabalho de acusar Urias, preferindo agir sorrateiramente sem qualquer justificativa a seu ato cruel e desumano. Lembra que Davi mandou colocar Urias na frente de batalha para que ele fosse morto? Os sacerdotes alegavam que a presença de Jesus era uma ameaça ao bem-estar da população, pois poderia despertar a fúria dos romanos. Mas, no fundo, o que movia Saul em sua perseguição implacável a Davi era o ciúme. O que moveu Davi em sua decisão de ordenar que Urias fosse abandonado na frente de batalha foi inveja, posto que queria para si o que era dele, isto é, sua mulher. O que moveu os sacerdotes a tramarem para matar a Jesus não foi nenhum nacionalismo, patriotismo, isso era balela, era ganância, principalmente depois do prejuízo dado ao templo ao derrubar as mesas dos cambistas e expulsá-los ao sabor do chicote. De fato, gente, há pessoas que precisam ser colocadas numa espécie de quarentena a fim de não contagiarem as demais com seus intentos malévolos e facciosos. Paulo nos fala disso abertamente, advertindo a Timóteo a evitar. Você confere lá 2 Timóteo 2, 16 a 17. Evitar conversas inúteis e profanas, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses se alastra como câncer. Se não forem devidamente tratados, suas palavras se espalharão como numa metástase, comprometendo a saúde de todo o organismo. Mas aí, gente, ninguém quer ser banido. Ninguém quer entrar num ostracismo. Ninguém quer ser difamado, ninguém quer ser cancelado. Vem então a síndrome do ostracismo. Por que o Trump não quer soltar? E ouça o que eu vou dizer. O que está acontecendo nos Estados Unidos hoje é uma prévia do que vai acontecer no Brasil em 2022. Anotem, aliás, o próprio Bolsonaro já disse isso. Já disse que em 2022 vai acontecer coisa pior no Brasil se não adotarmos o voto por cédula. Interessante, né? O processo que hoje o seu ídolo Trump está contestando nos Estados Unidos. Quem é que quer perder o poder? Quem é que quer perder a boquinha? Quem é que quer perder a ribalta, os holofotes, a fama? Chamamos de síndrome do ostracismo o estado mórbido, caracterizado por uma série de sintomas que algumas pessoas passam a manifestar após a perda de uma posição de poder, de fama, de prestígio, e que tem como consequência a experiência do anonimato, do isolamento, da exclusão social. Esta síndrome ocorre justamente com as pessoas que, acostumadas aos holofotes, sem mais nem menos, perdem o poder ou o status social, sendo involuntariamente confinadas ao seu mundinho particular. O poder vicia, gente. A fama vicia. As pessoas confundem sua essência, aquilo que elas são,
com aquilo que elas projetam, aparentam. Elas passam a viver uma personagem. Você é mais do que aquilo que as suas redes sociais projetam. Você é mais do que um nome. Você é mais do que uma marca. É isso que as pessoas não entendem. Por isso que elas se agarram tanto ao poder, porque não conseguem se ver fora daquele contexto. Quando alguém alcança a posição de notoriedade, passando a ser o centro das atenções do grupo social, o ego se infla de tal maneira que é natural que ele se sinta querido e amado. Veja, eu não estou aqui generalizando. Eu estou falando de uma síndrome chamada síndrome do ostracismo. Isso é tratado na psicologia. As constantes adulações e elogios podem levá-lo a se considerar superior e mais importante que os demais à sua volta. Sem contar que sua posição social pode lhe conferir acesso a uma série de condições, privilégios e regalias que as pessoas comuns não possuem. A notoriedade, todavia, pode privar a pessoa da consciência de sua própria realidade, da brevidade de sua vida e dos objetivos prioritários a serem alcançados para que possa crescer e evoluir como ser humano. Nós estamos chegando na reta final desta reflexão. As pessoas, elas devem ser amadas, queridas, valorizadas, não pelo poder que ostentam, ou pela posição de privilégio que alcançaram, mas pelo que são. Sair de cena, deixar de ser o centro das atenções, perder o seu lugar na ribalta, não deveria ser motivo de autocomiseração, de autopiedade. Quem nos abandona nesses momentos revela jamais ter nutrido qualquer sentimento legítimo de amor para conosco. Amam o que nós representamos, não o que somos. Amam as vantagens e benefícios que podemos proporcionar no exercício do poder de que dispomos. Querem nossa companhia para tirarem uma casquinha no nosso prestígio, mas jamais amaram nossa essência, aquilo que somos à parte dos papéis sociais que nos cabem. Sabe, gente, deixar-nos sós pode ser um grande favor feito por quem dizia nos amar, mas que só queria mesmo se locupletar. Às vezes precisamos de certa dose de isolamento, de ostracismo, tal qual uma ostra, para aprendermos a lidar com a própria dor e transformá-la numa pérola de grande valor. E para encerrar, a mesma fita métrica com que medimos políticos e artistas e esportistas, deveríamos usar com relação a pregadores descomprometidos com a verdade, que usam os seus púlpitos como palanque para disseminar fake news, discursos odiosos, preconceitos. Tem gente que não tem coragem de cancelar um pastor, um pregador, um bispo, seja lá quem for, porque dá ouvidos àquelas ameaças. Ai, daqueles que tocarem nos meus ungidos. Não posso. Eu não posso contra-argumentar porque ele é ungido do Senhor. E a pessoa vai aceitando tudo. Seria tão bom se dessem ouvidos a Pedro na sua segunda epístola, no capítulo 2, do verso 1 ao 3. Houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão sorrateiramente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou.
Você sabe que uma das maneiras de negar a Cristo é negar a ciência? Sabe por que eu digo isso? Porque toda a verdade provém de uma única fonte. Toda a verdade provém de uma única fonte, daquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, negar a verdade científica é negar a fonte de onde ela jorra. E olha o que Pedro vai dizer, hein? Negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções. Essa galera arrasta a multidão. E por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. E não é o que está acontecendo hoje? Gente tomando ojeriza de igreja, não querendo ouvir falar nem de Cristo, por causa destes. Também movidos pela ganância, com palavras fingidas, farão de vós negócio. E a condenação destes não tarda, e a sua destruição não dormita. Essa gente está na rota de colisão com aquele que é o juiz de todo o universo. Gente que não tem coragem de vir a público se retratar, pedir desculpas. Eu quero ver se eles começarem a perder seguidores de uma hora para outra, se a igreja deles não se esvaziar de uma hora para outra, se eles não terão, desculpe a expressão que eu vou usar, se eles não terão culhões para chegar nas redes sociais e dizer: me perdoem, eu falei bobagem, ainda usei o nome de Deus. Mas enquanto o império deles continua de pé, enquanto o din-din está entrando, enquanto eles se locupletam da posição que ostentam próximo do poder, eles jamais vão cair em si. Se você os ama, a melhor maneira de demonstrar amor a eles é negando-lhes companhia nessa hora, é deixando-os falar sozinhos. Jeremias capítulo 14 é a última passagem que eu quero ler com vocês, verso 13 e 15. Isso aqui é muito sério, hein? Isso aqui é muito sério. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem ao povo: não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome sem que eu os tenha enviado, e que dizem: nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos. Eu não fico alegre quando eu vejo alguns líderes evangélicos sendo vítimas da Covid. Deus sabe do meu coração. Eu choro às vezes. Principalmente quando este líder que foi vítima gastou os últimos meses da sua existência negando o óbvio, expondo o seu rebanho. Tudo para se manter em linha com o discurso deste governo que está aí. É muito triste. O discurso negacionista é um dos mais perversos que existem. E, sinceramente, quem o reproduz merece ser cancelado. Aliás, não merece, precisa ser cancelado. E eu não digo isso por raiva, não digo isso por mágoa. Eu também fui vítima da Covid. Aliás, estou sendo vítima, mas nunca neguei. Nunca disse que o distanciamento social era bobagem, que quarentena era bobagem, que máscara era bobagem. Nunca prescrevi remédios
sem qualquer comprovação científica, nunca fiz campanha antivacina. Essa gente não pode ter a credibilidade que tem enquanto estiver disseminando mentiras. Alguns eu ainda me dou o trabalho de ler só para contestar. E eu não contesto só nas minhas redes, não. Eu vou lá nas redes deles. Eu respondo a eles, diretamente a eles. Alguns ainda me respondem, outros fingem que não viram. Alguns me bloqueiam. E eu faço isso por amor. Por amor, inclusive a eles, às suas famílias, ao seu rebanho, àqueles que lhes foram confiados. Aí quando um é banido, ou quando um tem o seu perfil bloqueado por algum tempo em alguma rede social, aí vem a outra rede social para reclamar de injustiça, de mordaça, de censura. Gente, você tem o direito de falar o que você pensa, mas você não tem o direito de levar pessoas ao suicídio. Lembra de Jim Jones? Aquele pastor que levou 900 fiéis a um suicídio coletivo na Guiana Francesa, no finalzinho da década de 70, é o mesmo espírito. É falta de amor. Até quando nós seremos mais leais a uma ideologia política perversa do que ao Evangelho de Jesus Cristo? Eu quero terminar levantando aos céus uma oração. Você pode orar comigo? Vamos pedir a Deus, inclusive por esses líderes. Eu não quero que eles sejam vítima. Deus é minha testemunha. E quando eu vejo que um ou outro foi vitimado por esse vírus, eu jamais digo bem feito. Eu digo que pena, que triste. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos levantar a Ti um clamor. Tu conheces o nosso coração, Tu sabes para quem só destila ódio. Eu quero te pedir pela liderança política, quero te pedir pela liderança religiosa, quero te pedir pela classe artística, pelos influenciadores digitais, pelos formadores de opinião, pelos jornalistas, que haja, Senhor, uma onda de conscientização e que jamais emprestemos os nossos lábios a qualquer discurso de ódio, seja contra quem for, mas que haja da nossa parte uma postura semelhante à de Cristo, que amou até mesmo aos seus inimigos. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, antes de finalizar a nossa transmissão, eu quero aqui fazer um apelo. Dia 30 desse mês nós vamos estar novamente no lixão do Jardim Gramacho. Eu sei de todos os riscos e eu tenho buscado redobrar os meus cuidados, mas aquela comunidade não pode ser abandonada. São os mais vulneráveis e nós precisamos da sua ajuda. No último mês, 181 famílias foram contempladas. Ao longo da pandemia, eu acredito que mais de 1.200 cestas básicas foram distribuídas pelo projeto Eu Escolhi Amar. Nós precisamos da sua ajuda. Nós não recebemos verbas governamentais. Por isso, você não vê políticos desfilarem nas nossas igrejas. Quem nos ajuda são vocês a manter esta obra, a manter esse ministério. São suas ofertas, dízimos. Nós não cobramos dízimo, nós não cobramos contribuição, nós pedimos. Se você deseja nos ajudar, faça agora. Como se você estivesse num culto, não tem um momento da oferta? Oferte esta obra.
E é tão simples, você faz pelo celular. Tome nota dos dados, dos nossos dados bancários. O banco é o Bradesco. Talvez você diga, mas eu sou do Itaú, do Santander, de qualquer outra agência, do Banco do Brasil. Agora com o Pix, isso não faz a menor diferença. 582, conta 73784, dígito 4. 73784, dígito 4. Em nome de Hermes Carvalho Fernandes. O CPF é o 936-697-20715. 936-697-20715. A chave para o Pix é Hermes C. Fernandes, tudo junto, letra minúscula, @hotmail.com. Posso contar com você? Vai lá, dê a sua contribuição para que esse trabalho não pare. A gente tem muito pela frente. Gente querida, muito obrigado pelo carinho, pela sua companhia, pelas suas orações. Mais uma vez parabenizo a minha mamãe pelo seu aniversário. Fez ontem os seus 70 aninhos. Obrigado, mamãe, por ser essa bênção, não só na minha vida, mas na vida de tantos. Gente, um beijo no coração. Até a próxima. Segunda-feira tem mais. Querendo Deus.